Então, nós vamos falar aqui dos hábitos aqui desses dois colegas, tá? E aí, esses dois colegas aqui estão mostrando as notas quando eles tiraram e vão falar dos seus hábitos estudantis usando os advérbios de frequência. Então, vamos lá? Let's go. Então, aqui começa com o coleguinha. I got a F again. E aí, o colega responde para ele. I got a A more. Está feliz, is very happy. Aí ele diz, how got a A more again? How do you do it? Né? Como que você tirou a mais novamente? Como você fez isso? Aí o colega responde, well, I always do my homework and I often ask the teacher for help. Então, ele diz aqui que ele sempre faz as tarefas de casa e pede ajuda, né, da professora, tira as dúvidas com o professor, tá? E aí, ele diz assim, well, I'm usually late for a class, and I never do my homework, né? Então, ele diz, bem, eu sempre, né, eu geralmente chego atrasado e eu nunca, never, faço minhas tarefas de casa, né? Aí ele diz aqui, maybe I need to try your study habits. Talvez eu precise, né, tentar seus hábitos estudantis. Talvez não, né? Com certeza, né? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos demonstrar, né, como realmente se comportam os advérbios de frequência. Então, os advérbios de frequências, né, para dizer com que frequência as coisas acontecem, né? Então, a gente colocou aqui uma escala de 100, 50 e 0%. E aí, a gente vai colocando as atividades aqui e vocês vão vendo aí, tá bom? Então, é aqui, ó, hours quer dizer que você faz sempre, 100%. Então, ficou a frase, he always studies, ele sempre estuda. Então, por isso que ele conseguiu um a more. Então, vamos lá? Aí, ele pode ir diminuindo essa frequência que ele estuda. Então, ele pode dizer, he usually studies, né? Ele, frequentemente, estuda. Não é sempre, não é 100%, é 90%. He usually study. Então, vamos lá? He often study. Então, quer dizer que ele, o quê? Normalmente, né? Ele estuda, tá? Então, já tá diminuindo aí de para 80% a 70%, não é? E aí, agora vamos chegar aos 50%. Sometimes, quando eu digo sometimes, às vezes, 50% das vezes eu faço essa atividade. A outra, então, is very sleeping, estou dormindo. Então, sometimes, 50%, tá? Rarely, quer dizer que eu raramente faço. Então, tá aí entre 25%, 15% das vezes eu faço. Então, as outras vezes aí, player game, né? Jogando videogame. Então, raramente faço as atividades. Never, né? Então, never quer dizer, aqui, ó, chegou na escala no 0. Never quer dizer nunca, jamais. Então, vocês coloquem aí, tá? O que significa cada um desses advérbios de frequência, tá? Então, never, então quer dizer que ele nunca faz as atividades dele, tá? Ok? Então, aqui nesse próximo slide aqui, ó, vamos ver mais exemplos. Adverbs of frequency come after the verbs be. Então, os advérbios de frequência geralmente vêm depois, né, do verbo to be. Então, geralmente eles estão depois do verbo to be. Então, vamos ver aí. Ó, she is, olha aqui o verbo to be, amiguinho de vocês, she is sometimes later, né? Então, ela está, né? Ela está sometimes, ela está um pouco atrasada, essa, né? Às vezes ela chega atrasada. She is sometimes later, né? Às vezes ela chega atrasada, tá? E aí, ó,
olha aí, the students, no plural, os alunos, are never bored, jamais ficam entediados, né? Então, aqui, ó, ela às vezes está atrasada, né? E aqui os estudantes nunca estão entediados. Então, sempre, ó, depois do verbo to be aqui, tá? Então, aqui nesse, ele já se comporta de forma diferente, que essa é a regra geral. Os advérbios de frequência, né, geralmente vêm antes de outros verbos. Então, se não for o verbo to be, se for qualquer outro tipo de verbo, ele vem antes do verbo, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, she often checks her answer. Ela, né, frequentemente checa as respostas dela, né? Ela frequentemente, né, checa as respostas. Olha aqui, check é o verbo e ele está antes, tá? Se fosse to be, ele estaria depois, tá bom? Vamos ver outro? Aqui, ó. He usually pay attention in class. He usually pay attention in class. Ele geralmente presta atenção nas aulas, né? Ele geralmente presta atenção nas aulas. Então, nós vamos ver mais uma regrinha aqui. Aqui, prestando atenção e anotando isso aí tudo, tá, gente? Então, aqui, ó, usually and sometimes, esses dois advérbios de frequência, eles podem também vir no início ou no fim de uma sentença. Então, eles podem iniciar a sentença ou tá no final. Se tiver, assim, só esses dois, tá? A sentença vai estar correta. Os outros advérbios de frequência não é permitido. Por exemplo, aqui, ó. The dog eats his homework sometimes, tá? O cachorro come, né? Às vezes come a tarefa, né? A tarefa dele, né? The dog eats his homework sometimes, né? O cachorro, às vezes, come a tarefa dele. Então, vê aqui, ó, no final da frase, ele colocou, né? O sometimes aqui, ó, no final da frase e não tá considerado incorreto, tá, gente? A olho poderia vir aqui no início, ó. Sometimes, às vezes, o cachorro come a tarefa de casa dele. Aí aqui, o cachorro come a tarefa de casa dele, às vezes. Então, de uma forma ou outra, está correto, tá? Só com esses dois advérbios. Ressaltando novamente. Aí aqui, ó. The dog sometimes eats. Aqui ele na forma corretinha, como eu mostrei no outro slide para vocês, né? The dog, sujeito, sometimes, antes do verbo aqui, ó. Verbo principal, sometimes his homework. Dessas três maneiras, usando o sometimes e usually, vai estar correto. Então, aqui, ó, nessa, let's practice now, please. Então, aqui, é bom que você tenha um par aí, uma pessoa, né, para ir estudando com você. Então, no exemplo tem, study at my computer, né, estudo com o meu computador. Então, no nosso caso, seria study, né, hours, né, hours, né, study at my computer, né, sempre estou estudando, né, no meu computador, né. Então, aí no caso dele, vamos ver como é que ele coloca a frase dele aí. I sometimes study at my computer. Ele usou o sometimes aqui, que ele quer dizer que às vezes, 50% do tempo dele aí, ele estuda no computador. Então, vamos ver outras frases, como é que vai ficar. Né? Study in front of the TV. Ask the teacher for help. Be early to class. Review my grammar notes. Make flashcards. Be attentive in the class. Né? Estudo em frente da TV. Peço a ajuda do professor, né? Chego mais cedo nas aulas, né? Quando estamos lá normalmente. Review my grammar notes, né? Revisar as anotações de gramática. Make flashcards, né? E be attentive in the class. E ser atento às aulas, esse flashcards. Aí é que
é fazer as anotações aí de vocês, né? São aquelas imagens, desenhar e tudo mais, fazer aqueles esqueminhas lá que eu passo para vocês lá no Google Classroom, tá bom? No caso de vocês. Então, aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, be careful, né? Seja cuidadoso. Então, aqui, ó, be careful, seja cuidadoso, do not use ever in affirmative statements, né? Então, você não vai usar o ever em afirmativas, em sentenças afirmativas, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, ok? Do you ever come on time? Você sempre chega na hora? Yes, I ever come on time. Está incorreto. O correto seria I always come on time. Você, na hora de afirmar, você vai usar o hours. Para perguntar, você pode usar o ever, que ele vai ter a tradução similar à do hours, tá? Sempre, né? Que o ever quer dizer a qualquer momento, tá? Vamos lá. E aí, ó, I never come late. Eu nunca chego atrasado, tá? Então, em frases afirmativas, eu vou para dizer que eu nunca vou chegar atrasado, que eu sempre chego na hora. E para perguntar, eu posso usar até o ever lá no lugar do hours, ok? That's ok?